Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 7, do 7b ao 15. João, capítulo 3, versículo 7b ao 15. Vamos ouvir a continuidade do Evangelho de ontem, sempre num clima de oração, deixando-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, toma conta neste momento da minha mente, do meu coração, dos meus pensamentos, meus sentimentos. Toma, Espírito Santo, conta também das minhas preocupações. Acalma, Senhor, a minha tempestade, acalma, Senhor, o meu coração. Vem, Espírito Santo, dá-me a graça de eu viver esse momento de profundidade com a sua palavra. Pegue a sua palavra, a sua Bíblia Sagrada, vamos meditar este Evangelho, vamos nos deixar tocar pela presença amorosa de Deus. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, palavra do Santo Evangelho, que é uma continuidade do Evangelho de ontem, transforme a nossa vida e o nosso coração. Nós seguimos, irmãos, escutando o diálogo do Senhor com Nicodemos. Para nascer do alto, é necessário acreditar que nossa salvação vem de Jesus, o Messias esperado. Como é que ainda tem gente que não acredita em Jesus? Só pode ser uma obra diabólica. Só pode ser uma obra maligna. Porque uma pessoa que não crê no Senhor Jesus, veja, Jesus, Filho de Deus, tem relatos não só de pessoas religiosas, espirituais, tem relatos de pessoas seculares da época que não eram religiosos. Relatos de Flávio Joséfo, por exemplo, do Messias, de Jesus, que viveu naquela terra, viveu com aquele povo. E como que ainda tem pessoas que não acreditam em Jesus? Mas para crer no Senhor Jesus, é preciso fazer uma experiência com Jesus. Abrir-se à experiência com a graça de Deus. E fazer uma experiência com o Cristo é uma realidade interior. É difícil explicar para as pessoas por que hoje eu sou padre. Por que eu deixei um namoro de quase 2 anos, já com um projeto já de noivar e casar. Deixei um emprego, um bom emprego, onde eu era gerente do setor de uma fábrica. Onde eu deixei família, amigos, fui morar lá em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, do qual eu sou membro até hoje, agora da Comunidade da Aliança, não mais na Comunidade de Vida, onde eu morava na comunidade. Fui morar para Palmas, Tocantins, estudei 1 ano lá de teologia, depois retornei, terminei a minha teologia em Taubaté, lá com os padres do Sagrado Coração, na Faculdade Deoniana. Fui morar em Roma em 2017, retornei, morei depois também em Cachoeira Paulista. Eu fui formador de seminário, eu fui vice-reitor, fui formador também em casa de formação, vim depois
em São José dos Campos, depois vim aqui em Curitiba, na missão de Curitiba, e hoje eu estou aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui no Botiatuvinho. Por que nós... por que eu decidi deixar tudo para seguir o Cristo? Essa explicação, não tem como eu dar essa explicação de forma racional. Não tem como dar essa explicação, por quê? Porque é algo entre eu e Deus. A sua experiência, a igreja nos dá os meios, nos mostra o caminho, mas a sua experiência com Deus, irmão, irmã, ela é muito particular. Porque é algo que te conduz. A nossa experiência com Deus não é algo somente externo, não é algo somente palpável de aparência, de vir participar, de levantar as mãos, de rezar, de glorificar a Deus, de abrir a boca, de falar. É algo interior. Eu fiz uma experiência com o Deus da vida. Eu fiz a experiência com o Deus Todo-Poderoso, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, que passou pelo nosso meio, viveu em nosso meio, melhor dizendo, morreu, ressuscitou e deixou a igreja como sacramento de salvação, de misericórdia para nós. Os meios que o próprio Senhor deixou para nós, para a nossa santificação. Que bom poder ir à missa, comungar Jesus, que bom poder receber o perdão dos pecados quando nós tropeçamos, quando nós erramos. Que bom saber que temos a Mãe de Deus que olha por nós como mãe, como nossa intercessora. Que bom saber que temos nosso anjo da guarda que nos protege. Só que isso tudo, irmão e irmã, exige fé. Para declarar o senhorio de Cristo na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, eu preciso de fé, de Deus, de fé. Não seja um católico ateu. Desculpa eu falar assim, mas existem muitos católicos que são católicos do IBGE. O que é ser um católico do IBGE? É o católico que ele se diz católico, ele até orienta os filhos a fazer a catequese, a batizar os filhos, batiza os filhos, faz a catequese, faz o crisma, orienta a casar na igreja, mas raramente aparece na comunidade. Ele não participa da comunidade, porque ser um cristão, ser um católico é viver em comunidade, é participar da comunidade. É vir, é rezar com a comunidade, também participar, estar envolvido nas atividades da comunidade. Isso é vida comunitária. Isso é vida em comunidade. Então, não seja um católico do senso. Eu sou católico e está tudo bem. Não. É igual aquela pessoa que diz, basta você aceitar Jesus que você já está salvo. Opa, peraí. Então é fácil eu dizer que eu aceito Jesus e continuo com as coisas erradas? Não. Eu aceito Jesus na minha vida como meu Senhor, como meu Salvador. Todos nós devemos aceitar Jesus como Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador. Estou falando como padre católico, estou falando como baseado na doutrina da Igreja Católica. Se tem alguém que falou algo errado para você, essa pessoa não falou baseado nos documentos, na palavra de Deus e na doutrina católica. Nós temos o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da humanidade, de todos nós. Então, quem diz que tem Jesus como único Senhor e Salvador, aceitou Jesus, melhor dizendo, eu aceito Jesus, mas eu vou viver como hoje agora a palavra de Deus. Essa salvação precisa se manifestar na minha vida, na minha forma de viver, no meu testemunho de vida. Não, Jesus nos salvou, sim, nós somos salvos, todos fomos salvos na cruz, mas aceitar e viver como salvo, aí depende da nossa liberdade. Eu aceito Jesus como meu Salvador, mas agora eu vou procurar viver como pessoa salva. O que é viver como pessoa salva? É dar passos com o ressuscitado e dar testemunho de vida. Então, nós precisamos de católicos cristãos de qualidade,
pessoas que vivem a palavra, que procuram seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. Que nessa terça-feira nós vamos refletir sobre isso. Eu estou sendo um católico de verdade ou eu estou sendo um católico do censo, só de nome? Chegou domingo, é dia do Senhor, é dia de ir à missa. Eu vou pescar. É dia de ir à celebração da palavra, porque às vezes não tem missa. Eu vou jogar bola. Ou eu vou dormir até mais tarde. E sempre nós damos desculpas para colocar Jesus em primeiro lugar. Por isso que a sua vida está do jeito que está. Por isso que a sua vida está do jeito que está, porque você não está colocando Deus em primeiro lugar. Busque o reino de Deus e tudo mais será dado por acréscimo. Isso é a palavra de Deus. Busque o reino de Deus, que até mesmo a sua questão financeira vai se ajeitando aos poucos. Agora, se você está colocando o bem material, pessoas ou o descanso acima de Deus, aí as coisas tendem a dar errado. Então que o Senhor hoje nos leve a essa reflexão e que possamos nascer do alto. Vós deveis nascer do alto. Esse é o pedido do Senhor Jesus a Nicodemos e esse é o pedido do Senhor a mim e a você no dia de hoje. Deus abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.